1989, o fascínio com o espaço parecia perder força na ficção científica, e o gênero passou a olhar para o fundo do mar. Em apenas um ano, tivemos 3 histórias sobre o que pode estar escondido de nós no nosso próprio planeta, mas nenhuma delas foi tão impactante, bela, bem construída e revolucionária do que O Segredo do Abismo de James Cameron, um filme que esconde muito mais por baixo da sua superfície do que as suas luzes e efeitos especiais. Infame por ter sido uma das produções mais conturbadas de sua época, uma experiência desgastante que quase matou James Cameron e traumatizou atores, O Segredo do Abismo é um tour de force de direção e técnica. E mesmo com uma história falha para os padrões de Cameron na época, talvez o seu filme mais morno, O Segredo do Abismo ainda é um excelente filme e talvez o mais politicamente afiado do diretor. Meticuloso, corajoso e definitivamente memorável, esse é um filme fascinante sobre muito mais do que o que está no fundo do oceano, mas o que está no coração de cada um de nós, e como isso é importante ao nos depararmos com os mistérios do nosso mundo e de muitos outros. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos ao fundo do mar para explorar um filme que é ao mesmo tempo claustrofóbico e muito esperançoso. Quando você encara o abismo, ele te encara de volta. E eu proponho um outro pensamento. Quando você encara a calvície, ela te encara de volta. E mesmo que você não encare ela, com mais de 50% dos homens depois dos 30 sofrendo de algum tipo de calvície, essa é uma realidade que temos que encarar eventualmente, né, Ed Harris? Mas para você não piscar ao encarar esse abismo capilar, você pode contar com os segredos da Manual, que na verdade não são segredos, são tratamentos com base científica feitos por farmácias autorizadas pela Anvisa e com acompanhamento clínico para tratar a queda capilar. A Manual oferece tratamento personalizado com base no seu perfil e acompanhamento médico para você não só recuperar o cabelo, é mais do que isso, é sobre a sua saúde, sobre recuperar a sua autoestima. O melhor de tudo é que você faz a consulta e recebe seus produtos sem precisar sair de casa, sem precisar pegar fila, com frete grátis e entrega discreta. Com uso contínuo e correto, é possível notar resultados a partir do 4º mês de tratamento, como é possível ver nessas fotos de clientes reais. E você voltará a ter seus cabelos, como se estivesse no fundo do mar procurando pelos segredos do... Olha, eu não consigo fazer essas piadas funcionarem sempre, mas o que eu consigo fazer é garantir 40% de desconto na sua primeira compra na Manual. Basta fazer a sua primeira compra usando o link que está aqui na descrição, usando o cupom PANDORA. Mas aproveite, porque é por tempo limitado. Não descuide de você mesmo, aproveite o tratamento da Manual para recuperar a sua saúde capilar e cuidar da sua autoestima. Enquanto O Segredo do Abismo é a obra que definiu uma nova onda de filmes de terror e ficção científica que adotariam o fundo do mar como ambiente principal, por que esse cenário acabou se tornando tão chamativo para o gênero? Como eu disse no começo, em questão de meses, 3 histórias de ficção científica no fundo do mar foram lançadas. O fundo e a superfície do oceano agora pareciam substituir o espaço, uma onda que duraria até o final da década de 90, com filmes como Vírus e Tentáculos. Não entre em um barco com Cliff Curtis, má ideia. Aliás, toda a ideia para esse vídeo, para falar de O Segredo do Abismo, veio dessa minha curiosidade de tentar entender o porquê disso. Então, antes de explorar o que é o Segredo do Abismo, precisamos responder: por que o Segredo do Abismo? O que o Titanic, a ficção científica e o espaço têm em comum? Nada, com exceção de um único fator. Desde que naufragou, os restos do Titanic se tornaram um objeto de atenção, principalmente por aqueles que tentavam recuperá-lo de alguma forma. Mas a tecnologia para encontrar os restos do navio só passou a existir de forma satisfatória a partir dos anos 70. E durante a primeira metade dos anos 80, uma nova onda de missões de buscas começou, com o magnata do petróleo, Jack Green, chegando bem perto de encontrar o lendário navio. Mas foi apenas em 85 que o Dr. Robert Ballard liderou a expedição que capturou as primeiras imagens do RMS Titanic desde abril de 1912. Mais uma vez, o fundo do mar voltou a ser fascinante e o centro das atenções ao redor do mundo, principalmente nas notícias. E se uma tragédia antiga agora voltava a dar atenção para o fundo do mar, uma moderna afetava o espaço. Cerca de um ano após a expedição de Ballard, o ônibus espacial Challenger explodiu pouco depois da sua decolagem. Uma tragédia que não só chocou o mundo e pausou completamente o programa espacial da NASA, como cancelou todos os planos de levar civis para o espaço por 22 anos. Através de tragédias antigas e novas, o cenário dentro da ficção científica mudou. Não que não teríamos filmes sobre o espaço, mas essa combinação de elementos únicos fez com que o interesse nos mistérios dos mares aumentasse consideravelmente, dando a oportunidade para Cameron tirar do papel um roteiro que ele tinha escrito décadas atrás e que envolvia justamente esse cenário. E aqui eu preciso dar créditos a quem merece. O usuário do Reddit, Orwell, percebeu essa conexão de eventos muito antes de mim, e foi um ponto inicial muito importante para essa pesquisa que eu fiz. Com isso, de volta ao fundo do mar.
A maior força e maior fraqueza de O Segredo do Abismo mora justamente na sua combinação de temas e estilos, com uma história que parece pular de subgênero para subgênero, de um thriller de Guerra Fria a um filme de desastre, até um filme meio Spielberg. Curiosamente, isso faz dele o filme menos James Cameron da carreira do diretor, e em parte por causa disso, também seu único filme considerado um fracasso de bilheteria. E sim, todo mundo lembra dele por ser uma grande maravilha tecnológica e técnica, o que ele é, mas eu acho que sempre que se fala desse filme, essas partes acabam ofuscando a sua história, e principalmente os seus temas. Pois é, O Segredo do Abismo tem muito mais do que a sua simulação digital de efeitos líquidos fotorrealistas, muito mais do que as suas dificuldades de gravação. Às vezes muitos esquecem, mas ele tem uma história. Após um submarino nuclear se deparar com um misterioso objeto não identificado no fundo do mar, a embarcação perde a sua energia e controle, fazendo-a afundar. Com pouco tempo para resgatar os tripulantes, a Marinha dos Estados Unidos precisa contar com a ajuda de uma empresa privada para o resgate ousado, usando uma plataforma de mineração de petróleo experimental. Um grupo das forças especiais, auxiliado por uma tripulação civil, precisa encontrar o submarino e resgatar possíveis sobreviventes. Mas estamos em 89, ainda saindo do auge da Guerra Fria, e muitos consideram a possibilidade de que uma nova tecnologia soviética tenha sido a responsável pelo ataque ao submarino norte-americano. Uma possibilidade levada muito a sério pelo Tenente Coffey, interpretado brilhantemente pelo sempre icônico Michael Biehn. Continuando temas que ele herdou de Alien e explorou em Aliens, Cameron tem como diferencial colocar em foco não os militares, não os cientistas, mas sim os trabalhadores de colarinho azul. Talvez essa seja a história em que Cameron mais aproveita da parte social e política da ficção científica, e também do seu tempo. O Segredo do Abismo é, antes de um filme sobre alienígenas, quase uma história anti-guerra. Não quase. É uma história anti-guerra, que fala sobre a paranoia e os erros tanto do setor militar quanto da sociedade como um todo. Quando o submarino nuclear, que é obviamente o produto de uma guerra e de uma corrida armamentista, precisa de ajuda, as forças armadas precisam da ajuda do setor privado, que obviamente está bem disposto a ajudar. I was told to cooperate. I'm cooperating. Mas no fim, tudo recai em quem está na base dessa pirâmide, em quem precisa lidar com o problema diretamente. Cameron explora como muitas vezes, na verdade todas as vezes, os problemas, as intrigas e as guerras criados por quem está no topo sempre recaem sobre quem está na base. O cidadão comum é quem lida com as consequências. Uma não tão sutil referência aos medos em relação à própria Guerra Fria e à possibilidade de uma guerra nuclear. E como sempre, todo esse emaranhado prejudica mais severamente o trabalhador. E no fim das contas, como dizer não? A gente precisa receber no fim do mês e pagar as contas, independente do perigo. I have been authorized to offer you all special bonuses equivalent to 3 times normal dive pay. Yes, sir, buddy! Yeah. E quanto mais o filme avança, mais isso fica óbvio, incorporando justamente ainda mais essa trama da Guerra Fria. Ele aproveita o status quo da época, as preocupações da sociedade, para subverter muito do imaginário popular daquele período. Os soldados super treinados facilmente seriam os protagonistas e heróis de um filme dos anos 80, mas a versão de Cameron usa esses personagens para aprofundar os temas sociais de Segredo do Abismo. Enquanto os militares começam com o mesmo objetivo dos trabalhadores de salvar a tripulação do navio, logo é revelado que eles possuem missões secundárias, e um objetivo talvez até mais importante do que a vida de seus companheiros, a superioridade bélica do seu país para enfrentar os terríveis inimigos estrangeiros. Tenente Coffey é a representação da visão militarista de primeiro sempre procurar o inimigo, a visão da agressão, a visão de que quem está do outro lado é sempre o seu inimigo mortal, a visão de que aquilo que você não entende só pode ser maligno e precisa ser destruído. Para isso, o filme aproveita do argumento da síndrome neurológica de alta pressão, que é algo que existe e afeta mergulhadores de alta profundidade, mas a questão com Coffey é que essa é uma alegoria que vai muito além disso. A sua neurose não vem do fundo do mar, mas vem da própria superfície. E é justamente essa visão belicista personificada em Coffey que acaba piorando tudo. Quando um furacão ameaça a segurança da plataforma submersa, os militares colocam todos em risco para garantir armamento nuclear no caso de, talvez, quem sabe, os russos ataquem. A constante ameaça da guerra, a ideia de primeiro pensar em destruir o adversário é justamente o que prejudica todos os que estavam participando do resgate. A fome pela guerra, pela agressão, vai sempre ser o que leva a sociedade cada vez mais para o fundo do abismo. Enquanto os intis, as inteligências não terrestres, são claramente benevolentes, ou no mínimo não agressivas, o antagonista interpreta absolutamente tudo como uma ameaça a ser destruída, e está disposto a sacrificar a vida de todos e iniciar uma guerra contra uma espécie que ele nunca viu antes e levar a humanidade a uma guerra nuclear puramente por medo. No fim, o Segredo do Abismo nos fala sobre os segredos do abismo na própria humanidade, o que está dentro de nós, e mais importante, como devemos encarar o futuro. We all see what we want to see. Coffey looks and he sees Russians. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that.
O Segredo do Abismo é mais sobre a escuridão que paira na nossa sociedade, na nossa paranoia, do que no fundo do mar. Os Inti representam muito mais do que simplesmente aliens, ou então que o estrangeiro. Eles são muito mais do que criaturas fantásticas. O contexto deles é representar todas as possibilidades do futuro, as possibilidades do nosso mundo e todos os mistérios brilhantes que ainda podemos desvendar no nosso universo, mas apenas se abandonarmos a visão do ódio, do medo, da paranoia, da perseguição. Nós precisamos de olhos melhores, corações e mentes melhores, se quisermos ter alguma chance ao encarar o abismo e ele nos encarar de volta. Há um final perdido de Segredo do Abismo. Em cenas deletadas é mostrado que ondas gigantes estavam a caminho dos continentes, provavelmente acabando com toda a humanidade. E quando Bud pergunta por que os Intis estão fazendo isso, uma clara referência ao dia em que a Terra parou, mas toda essa subtrama foi removida do filme porque o resultado final tinha ficado longo demais. E enquanto alguns argumentam que essa peça ajuda o quebra-cabeça a ser mais completo, eu acho que o final positivo em relação à natureza humana, sem a necessidade de uma ameaça direta, traz um ar de mais esperança para toda a história. O Segredo do Abismo tem uma história muito mais afiada do que parece. Para mim, focado especificamente nesse quesito, ele é o meu segundo filme favorito do James Cameron, perdendo só para Exterminador do Futuro 1. Mas ao tentar combinar tantas ideias, tantos subgêneros, a história realmente parece perdida, um pouco desconjuntada. E ele tem um final que para muitos pode ser considerado anticlimático. Com esses claros defeitos, essa parte emocional e bem importante é com certeza apagada. O que definitivamente não é apagado aqui é o elenco. Esse é um dos melhores times que já trabalhou com Cameron. Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn estão no topo de suas atuações. Em alguns momentos eles atuam com tanto poder, tanta angústia, que até parece que os atores realmente estavam em uma situação sufocante, exaustiva e traumática. Se os seus temas podem passar despercebidos em uma primeira assistida, os seus visuais com certeza não. Não apenas na presença alienígena, mas o próprio oceano, os maquinários, as roupas de mergulho, tudo é filmado com uma clara admiração a esse cenário. Cameron obviamente amava o fundo do mar, não é à toa que ele passou tanto tempo por lá. Já quando o assunto é os efeitos e as criaturas, o Segredo do Abismo brilha, sem perdão pelo trocadilho. O contraste da escuridão do oceano com as cores e luzes dos aliens e seus veículos trazem cenas de tirar o fôlego. Aliás, o Segredo do Abismo se destaca na filmografia de Cameron por ser o filme dele em que ele mais tenta fugir do seu estilo e adotar elementos de quem ele admira, quase como se fosse uma grande homenagem. A mais óbvia é a Steven Spielberg, não só no visual de várias cenas, mas também no caminho que a história segue, principalmente o seu final. Parafraseando a Sora, boa tentativa, créditos, mas eu sei que quem dirigiu esse filme foi o Spielberg. Também é possível ver muitas homenagens a 2001, principalmente a sequência de Stargate, trocando o espaço pelo fundo do mar. Enquanto os efeitos práticos são impressionantes, o Segredo do Abismo é muito lembrado por uma cena específica. Claro, hoje não é nada que impressiona comparado com o que temos no cinema, mas em 1989 era tudo bem diferente. O CGI daquela época não era nada parecido com isso. O Segredo do Abismo foi um pulo gigantesco em técnica e tecnologia. Fazer CGI realista já era algo quase improvável. Com efeitos líquidos e interagindo diretamente com efeitos práticos, era impossível. A Industrial Light and Magic levou mais de 7 meses para fazer pouco mais de 70 segundos de efeito. Enquanto o Tron foi a base para o início do CGI no cinema, e o Último Guerreiro das Estrelas tentou criar imagens realistas antes, foi aqui em O Segredo do Abismo que a chave finalmente virou. A primeira vez que o cinema viu um CGI fotorrealista capaz de não ser só estilizado, mas tentar imitar a vida real. O Exterminador do Futuro 2, Jurassic Park e praticamente a fundação das imagens digitais realistas no cinema. Tudo isso graças ao que começou aqui, no fundo do mar. Mas como é de se esperar, toda essa beleza, toda essa inovação não veio sem um preço. Um preço que felizmente não foi o mais alto, mas que ainda assim marcou bastante a produção. I'm James Cameron, and I want to take you into a world of cold, darkness, and unrelenting pressure. The movie business. Cameron é um perfeccionista, e isso é bem claro no resultado final de seus filmes, mas O Segredo do Abismo foi um dos maiores desafios de uma produção nas últimas décadas, e vamos dizer que o perfeccionismo do diretor não deixou nada mais fácil. If I couldn't do what 2001: A Space Odyssey did for science fiction films taking place in space, in the underwater
arena, then I didn't want to make the movie. Com muitas gravações submersas, a logística por trás de tudo foi um pesadelo. O cenário foi construído em uma usina nuclear abandonada, e com dias para encher o set, Cameron decidiu abrir as torneiras enquanto os cenários ainda estavam sendo construídos, para não perder muito tempo, fazendo com que os construtores tivessem que correr não só contra o tempo, mas contra a água. Para os atores também não foi fácil, com o elenco tendo que aprender a mergulhar com equipamento e navegar pelos cenários com bastante dificuldade. Tinha tanto cloro na água que quem estava sem capacete ficou com o cabelo descolorido antes dele começar a cair. Completar uma única cena poderia levar horas, e o tempo para preparar cada uma fazia com que eles ficassem muito tempo debaixo da água. Até mesmo a iluminação era um problema, eram necessários técnicas e equipamentos específicos para que ninguém fosse eletrocutado. Todo mundo estava no seu limite, e debaixo d'água, nessas condições, qualquer sinal de pânico pode desencadear um evento fatal, o que quase aconteceu com Ed Harris. Enquanto líquidos respiráveis são uma realidade e foram usados no filme, as cenas de Harris usando esse líquido foram feitas com água normal, com ele fingindo que respirava, gravando com um capacete cheio d'água debaixo d'água. Em uma dessas gravações ele recebeu um respirador de ponta cabeça, e isso fez respirar água junto do ar. Harris entrou em pânico e poderia ter morrido caso o diretor de fotografia não tivesse percebido a situação e não tivesse entregado para ele um respirador de forma correta. And I was hanging there, out of breath. No air, and I'm going, oh, this is great, you know. And for a split second, I really thought I was a goner. Entre tempestades que obrigaram as gravações a passarem para a noite, na água ainda mais fria, e falhas de geradores que deixaram a equipe submersa na escuridão total, O Segredo do Abismo teve uma das produções mais arriscadas e perigosas da história da ficção científica. Cameron quase morreu quando seu assistente não percebeu que seu oxigênio estava acabando, e quando, ao ir até um mergulhador de segurança, ele recebeu um regulador quebrado. Se Cameron não tivesse socado o mergulhador e conseguido outro regulador, ele teria morrido. E tudo isso porque Cameron queria provar que conseguia fazer um filme assim, motivado pela sua visão artística. Mas não podemos deixar de culpar também a arrogância de um autor. And I was the architect of this misery. Mary Elizabeth até mesmo abandonou a gravação de uma das mais importantes cenas por causa das condições que ela estava, e a insistência de Cameron de gravar de novo para conseguir o take perfeito. Até hoje ela se recusa a comentar sobre as gravações de O Segredo do Abismo e jurou nunca mais trabalhar com o diretor. Eu entendo que Cameron é motivado pela sua visão artística, e isso pode ser uma grande qualidade de um criador, e ele sem dúvidas trabalhou tanto quanto a sua equipe. Mas para um cara que gosta tanto de explorar em suas histórias as mazelas da classe trabalhadora, Cameron deixou de praticar um pouco o que ele pregava. I don't think there will ever be a film, certainly before the end of this century, as much of a challenge as The Abyss was, not only technologically, but also physically and emotionally on all of us involved with it. Under Pressure, o making-off do filme, é um dos documentários sobre produções de cinema mais fascinantes que eu já vi. Ele entra bastante em detalhes em como foi todo esse pesadelo subaquático. Tudo isso que eu falei sobre a produção foi explorado de forma muito melhor e aprofundada nesse documentário. Eu realmente recomendo ele para qualquer um que é apaixonado por cinema ou então pelo processo criativo da arte. E com isso só me resta agradecer a sua presença comigo aqui nesse vídeo. Continue nos acompanhando porque continuaremos aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias, do espaço e do fundo do mar. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como nosso primeiro imediato, Mestre J, os membros da ponte de comando Saren, Pedrox e Guilherme Ian, e os oficiais de ciências Edson Haroldo, Rosana Barbosa, JF Investor, Diego Dias e Pedro Borges.